Olá, o meu nome é João Henrique, os meus colegas de grupo são João Igor, José Hilton Ricardo e Juliana Miranda. E o nosso tema é sobre as questões indígenas. Bem, pessoal, eu vou tentar rememorar alguns pontos iniciais a respeito do tema dessa apresentação, que são os seguintes: quem são os indígenas brasileiros, povos indígenas e os direitos humanos, e um pouco de povos, etnias e raças. Os povos indígenas brasileiros são compreendidos como aqueles que habitavam as terras hoje conhecidas pelo nome de Brasil antes da colonização portuguesa. Estima-se que a população indígena presente no território brasileiro antes da colonização era por volta de 5 a 8 milhões. Segundo o censo de 2010, os remanescentes desse grupo, na época, somavam aproximadamente 817 mil. Esse número não é composto apenas por um único grande povo indígena, e sim algo em torno de 305 grupos étnicos, com diferentes tradições, incluindo a língua falada. Cerca de 270 línguas ainda são faladas entre esses povos. Portanto, quando a gente fala de povos indígenas, devemos ter em mente a palavra diversidade. Na imagem, temos integrantes de 6 tribos indígenas diferentes: Assurine, Tapirajé, Caiapó, Capiraré, Riquibatsa e Bororobói. Da mesma forma que não dá para falar de questões indígenas sem falar em diversidade, também não podemos falar do panorama indígena atual sem contextualizar com o retrospecto desses povos. Para entender por que os indígenas brasileiros fazem parte de um grupo que está sempre no centro do debate a respeito dos direitos humanos, temos que falar do morticínio da população indígena que vem acontecendo desde que o Brasil foi colonizado. Essas mortes ocorreram por vários motivos, como doenças trazidas pelos europeus, mortes em batalhas contra os colonizadores, suicídio pela não aceitação de ver suas terras alienadas, seu povo subjugado, escravizado, entre outras. As causas de mortes indígenas são diversas, de modo que seria muito dispendioso citar todas elas aqui. Porém, excetuando-se as mortes que foram causadas por doenças trazidas pelos europeus, a princípio pelo menos, podemos apontar um fator comum que resume todas as causas de mortes indígenas. Esse fator configura-se na ideia eurocêntrica de que os nativos eram bárbaros. A cultura dos nativos significava, aos olhos dos europeus, as tradições de uma espécie inferior, não dignas de serem considerados humanos, precisavam ser domesticados. Desse jeito, o olhar que o europeu tinha a respeito do indígena legitimava todas as atrocidades que eram cometidas, sendo vistas, no final das contas, como um sacrifício necessário de uma missão civilizadora. Esse choque de dois mundos teve como resultado natural um atrito entre as duas civilizações. A vinda dos europeus representou no longo prazo uma supressão da cultura indígena. O estilo de vida indígena, como por exemplo a relação com a natureza, foi posto em contraste com a mentalidade dos colonizadores. Em essência, eram duas maneiras de pensar conflitantes. Os europeus possuíam maior domínio de artefatos bélicos e das ciências no geral. E apesar da minoria numérica, a princípio, tinham a capacidade de impor sobre os nativos as ideias eurocêntricas, causando um declínio na cultura indígena ao mesmo tempo em que as duas culturas imiscuíam-se, misturavam-se uma na outra. Esse tópico de agora fica numa interseção entre o tema desta apresentação e a apresentação dos colegas do grupo de questões étnicas, que já bem falaram a respeito disso. E se trata dessa definição entre etnia e raça. O conceito de povos e etnias são sinônimos e dizem respeito à identificação mútua entre indivíduos que compartilham uma mesma cultura ou elementos de uma cultura, como por exemplo a língua falada, a religião e história. Muitas vezes essa identificação também é baseada em genealogia ou ancestralidade. Por esse motivo, a maneira mais adequada de denominar os nativos é utilizando os termos etnia ou povo indígena, em detrimento de raça indígena, pois o termo raça
não é corretamente aplicável quando falamos de seres humanos. O termo raça obedece a diversos parâmetros para classificar diferentes populações de uma mesma espécie. É comum se utilizar desse termo para falar de raças de animais, cães e cavalos, por exemplo. Juntamente com o contato entre os diferentes grupos durante o período colonial do século XVI, após os europeus terem notado a existência de seres humanos diferentes no aspecto fenotípico, veio a crença de que existiam raças humanas diferentes. Essa crença foi utilizada para perpetuar a ideia de que havia uma hierarquia de raças e, desse modo, tentar justificar acontecimentos como a escravidão. Na biologia, a raça é um sinônimo das subespécies caracterizada pela comprovada existência de linhagens distintas dentro das espécies. Portanto, para a delimitação de raças, a diferenciação genética é uma condição essencial. Na espécie Homo sapiens, a espécie humana, a variabilidade genética é praticamente inexistente. Portanto, não existem raças humanas do ponto de vista biológico. E exatamente por isso, atualmente o conceito de raça na espécie humana é desacreditado entre biólogos e antropólogos. Como os indígenas são vistos na sociedade? Podemos abordar de duas formas, sendo elas a elite rural e a população urbana. O segmento que mais tem divergência, discriminação e preconceito aos índios é o rural, onde a veia política, ideológica e econômica prevalece majoritariamente pelas elites rurais. E essas elites têm interesses nas terras indígenas e seus recursos ambientais, que seriam minério, madeira, etc. Essas mesmas elites elas tentam passar uma péssima imagem da comunidade indígena para que elas consigam atingir seus objetivos e dominar as terras indígenas para benefícios próprios. Já a população urbana tem uma imagem diferente. Eles vivem mais distantes dessas áreas indígenas e tendem a ter uma imagem favorável, mesmo conhecendo pouco ou quase nada de sua diversidade cultural e suas condições de vida. E me incluindo na população urbana, eu acho que essa imagem que temos vem mudando para melhor cada dia que passa, porque mais pessoas influentes que estão no convívio direto com esses povos, eles vêm trazendo isso para a gente, vêm trazendo a dor deles. E quando começamos a sentir a dor do próximo, isso vai mudando a nossa visão sobre aqueles povos. E isso que vem acontecendo vem trazendo uma imagem mais positiva, uma imagem melhor para nós que fazemos parte da população urbana. E quando surgiu o preconceito contra os povos indígenas? O surgimento do preconceito se dá a partir do momento que os portugueses chegam ao Brasil, onde eles, os índios, foram discriminados, foram julgados devido às suas crenças, cultura, religião, costumes, e muitos deles foram enganados, foram explorados, escravizados, foram expulsos de suas terras, foram mortos em batalhas, e isso culminou em um processo de opressão e subordinação dos índios, porque eles eram tidos como incultos e ignorantes, e os portugueses se sentiam superiores e no direito de fazer o que bem entendesse, não respeitando as pessoas que já moravam ali. Meu nome é Juliana, eu vou falar sobre as leis indígenas e sobre as exclusões que os índios sofrem. Vou começar falando sobre as principais leis indígenas. Eu dividi em 11 tópicos. Tópico 1. A Constituição Federal de 1988. É a maior e a mais importante lei do país, de difícil modificação. Nenhuma outra lei pode ir contra ela, sob pena de tornar-se inválida. Ela diz que o indígena tem os mesmos direitos e ainda acrescenta alguns outros especiais nos seus artigos 129, defendido pelo Ministério Público, 210.
sobre o ensino da língua e dos processos próprios de aprendizagem, 215 sobre proteção à cultura, 231 sobre direito à terra, 232 sobre defesa dos seus direitos e interesses, além do artigo 67 do Atos das Disposições Constitucionais Transitoriais. Tópico 2, Convenção 169 da OIT, é uma lei sobre populações indígenas e tribais, feita em 1989 na Suíça para todos os indígenas do mundo, e passou a valer para os indígenas do Brasil a partir de 2004, pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004. Ela foi feita como prevenção da discriminação contra as populações indígenas e esclarece que o indígena tem o direito de ser consultado sobre qualquer ação que for afetar suas comunidades, tendo estas escolhas prioridade sobre quaisquer outras, desde que não sejam ilegais. Tópico 3. Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma lei internacional feita em 1948 na Organização das Nações Unidas, ONU, assinada por diversos países e adotada no Brasil, tratando sobre alguns direitos comuns às pessoas em todo o mundo. É a mais significativa norma declaratória de direitos a nível mundial, pois foi inovadora ao seu tempo e ainda influencia diversas leis e países. Do que se pode enumerar como mais importante, a liberdade e a igualdade de todos em dignidade e direitos, tendo por fundamento a universalidade dos direitos humanos, extensível a qualquer pessoa. Tópico 4. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. É uma lei feita em 2007 na Organização das Nações Unidas, especificamente sobre os direitos das populações indígenas de todo o mundo. Ela reafirmou os direitos individuais e coletivos dos índios por todo o mundo, reconhecendo o seu direito à cultura, língua, diversidade, autodeterminação, liberdade, segurança, educação, saúde, religião, ao uso do solo, aos costumes, a manter o conhecimento dos ancestrais e permanecerem com seu estilo de vida diferente, se assim quiserem, desde que respeitando as leis dos países onde vivem. Tópico 5. Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. É uma lei feita em 2016 na Organização dos Estados Americanos, OEA, especificamente sobre direitos das populações indígenas americanas. Ela reafirmou a importância das populações indígenas para as Américas, inclusive manifestando preocupações com as injustiças sofridas historicamente que têm e os respeitos às práticas tradicionais, com ênfase na autonomia dos locais, assim como o reconhecimento da igualdade das populações indígenas quanto ao exercício de todas as classes de direito. Tópico 6. Política Nacional da Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. É a lei que orienta o trabalho do governo a fim de garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas. É uma das mais importantes leis para os indígenas, revelando que eles têm o direito de participar ativamente da administração das suas próprias terras. Tópico 7. Portaria FUNAI, número 177,
de 16 de fevereiro de 2006, regulamenta a entrada em terra indígena de jornalistas e pessoas interessadas em fabricar imagens dos indígenas. Apesar delas falar especificamente sobre atividades jornalísticas, ela deixa muito clara a autonomia das comunidades indígenas em decidir quem entra ou não em suas terras. Tópico 8. Estatuto da FUNAI. Decreto 7.056, de 28 de dezembro de 2009, complementada em 2012 pelo Decreto número 7.778, de 27 de julho de 2012, para regulamentar a estrutura e o funcionamento da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Ela mostra que a FUNAI foi criada para proteger e promover os direitos dos povos indígenas, trabalhando em seu favor e não para controlá-los. Tópico 9. Estatuto do Índio. A Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 73, criada para regular a situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas. Apesar de ser muito antiga e de precisar de revisão, continua valendo até que um novo Estatuto do Índio seja aprovado. Ela detalha aspectos como direitos civis e políticos, as terras, bens e rendas, educação, cultura e saúde, e sobre crimes, tudo com o objetivo de preservar a cultura indígena, sem prejuízo da integração com outras, se pelos indígenas desejada. 10. Lei nº 9.394, de 1996. É a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em âmbito geral, regulamentando os direitos previstos na Constituição Federal, além de regulamentar a educação nacional de forma geral, com orientações para o índio e o não índio. Particulariza alguns direitos e deveres da atividade educacional do poder público junto à população indígena, além de inserir a matriz indígena no currículo do sistema educacional regular. É a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Tópico 11. Lista uma série de tipos penais e sua abrangência a fim de coibir crimes de ódio praticados contra indígena ou por ele próprio, no que se refere à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional da vítima. Lei nº 7.716, de 1989. Agora eu vou falar sobre os temas mais relevantes dessas leis. Então, o indígena tem igualdade de direitos, índios e não índios têm os mesmos direitos perante a lei. A comunidade indígena tem direito de ser consultada e tem autonomia para fazer suas próprias escolhas. É a comunidade indígena que decide quem entra ou não em suas terras. O papel da FUNAI é de proteger os direitos indígenas e de monitorar suas terras. A liberdade de expressão é garantida para os indígenas também. A liberdade religiosa é garantida igualmente ao indígena. A liberdade de ir e vir é garantida a todo cidadão e envolve as terras indígenas. Agora eu falo sobre as exclusões que os índios passam. A principal exclusão é a étnica, social. A exclusão dos povos indígenas está na sua invisibilidade e rótulos errôneos. Vou começar falando uma frase da coordenadora de projetos do Departamento de Educação da FUNAI, Helena de Biasi. Ela fala o seguinte, que para muitos existem dois tipos de índio,
O índio puro, que vive na floresta, mas não usa roupa e se alimenta do que caça, que merece ajuda humanitária. Já o índio impuro, que mora na cidade e usa roupas de branco, é preguiçoso, vagabundo e interesseiro. Os índios são considerados um estágio primitivo da humanidade. As pessoas acham que quando eles começam a evoluir e a lutar pelos seus direitos, deixam de ser índios. Além disso, ela fala ainda que está mais que na hora do índio ser visto como um cidadão especial, com cultura própria, esteja trabalhando na cidade ou caçando na mata. O índio nunca deixa de ser índio. Bem, essa afirmação da Helena de Biase, eu concordo, porque principalmente até uns anos atrás eu também tinha esse pensamento de que o índio da cidade ele deixaria de ser índio, mas essa frase no final ela é importante, que diz que o índio nunca deixa de ser índio, mesmo se ele estiver na cidade. E a gente nota essa exclusão social quando a gente vê que nos ambientes não, a gente não vê índio no nosso cotidiano, não vê índio na universidade, não vê índio no médico índio, não vê índio na rua mesmo, no cotidiano. Então, eliminar essa invisibilidade social que atinge a população excluída e criar políticas que beneficiem os diferentes grupos étnicos brasileiros depende da vontade política do governo, das empresas e da sociedade. O primeiro desafio é liquidar com a hipocrisia da igualdade racial no Brasil. Só depois que admitirmos que os índios e os negros estudam menos, ganham salários menores e sofrem preconceito, é que podemos pensar em trabalhar a inclusão étnica nessa sociedade. O pré-requisito para a criação de políticas que beneficiem a população excluída e depende de corações sensibilizados e indignados com essa situação. Resumindo o que eu falei sobre as exclusões, sobre a fala da Helena de Biasi, que é a coordenadora da FUNAI. Então, enquanto a gente não pensar de uma forma diferente a respeito dos índios e também quanto menos é debatido isso politicamente, esse fato ele não vai mudar, ele tende a continuar tendo essa exclusão social e é um tema que já vem sendo mais debatido, eu acredito que no futuro possa até ser resolvido. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é João Igor, certo? Eu fiquei responsável por apresentar alguns preconceitos envolvendo as questões indígenas, dentre eles a discriminação cultural. Nós sabemos que há diversas tribos indígenas, diversos idiomas, diversos dialetos, diversas formas de se vestirem, de se comportarem, de se organizarem entre si, de reagirem diante de algumas situações. Então há, em termos gerais, digamos assim, uma padronização, uma globalização, imaginando que quando se refere-se a índio, você só tem um determinado tipo. Então não, existe uma diversidade muito grande e talvez por essa diversidade existe uma discriminação. Nós gostamos, ou a sociedade ela gosta de ver a coisa uniformizada, e aí quando vê algo um pouco incomum, acaba discriminando, direto ou indiretamente. Né? Uma outra coisa significativa é a invasão hoje dos seus ambientes de origem, né? Que está também diretamente atrelado à exploração predatória, não somente de recursos minerais, como na grande maioria das vezes acontecem, mas também pela exploração vegetal, né, em termos de
retirar a madeira daquela região, da expansão do agronegócio, tornar aquelas terras produtivas em termos de soja e itens do agronegócio, e da expansão da pecuária, né? Sabemos também que locais, ou melhor, reservas indígenas, elas são muito mais bem protegidas do que as reservas públicas, digamos assim, né? Então há uma menor exploração, os índios têm um maior cuidado, enquanto que as demais não. E essas terras indígenas, por terem essa característica de originalidade, de serem quase que intocadas, de serem tão visadas, né? Tão cobiçadas pelas pessoas. Então isso gera uma invasão no seu ambiente de origem em função da pretensão de exploração muito grande, né? Isso faz com que, em algumas situações, cheguem até mesmo a dizimar algumas sociedades indígenas, algumas tribos, certo? Em termos de sociedade e os índios, eu gostaria também de expor um pouco, né, de explanar um pouco sobre a exposição em termos biológicos / infecciosos, em que os índios eles estão submetidos, né? Como, por exemplo, um exemplo bem atual é a questão do coronavírus, em que nós, né, temos uma estrutura mínima para se tratar diante de uma possível contaminação do coronavírus, né? Mas aí os índios não têm essa estrutura toda, né? E eles são bem mais vulneráveis, não somente ao coronavírus, como a diversos outros vírus, né? Bactérias, enfim, nós hoje já temos uma estrutura mínima que nos garante alguma segurança. Eles não têm isso, então eles estão muito mais expostos a problemas biológicos ou infecciosos do que nós. É isso. Também há um preconceito à sua diversidade cultural e comportamental, como eu havia dito antes, né? Então, por os índios terem seus rituais, terem suas danças, e enfim, há um preconceito diante de tudo isso, que ele é bastante significativo. Um outro ponto também importante é a pouca representatividade. Nós temos hoje no Congresso Nacional um número ínfimo de pessoas que abracem a causa indígena, né? Ou até mesmo de indígenas representando os seus povos. Prefeitos, nós temos poucos índios nos cargos gerais, né, que comandam, que tomam decisões. E isso gera uma pouca representatividade. Poucas pessoas que realmente vão até lá e defendem aquela causa, certo? E isso tudo gera uma submissão e uma vulnerabilidade maior dos povos indígenas em relação aos demais, certo? Até também pelo seu próprio estilo de vida, né? A maneira com que eles reagem, eles vivem, né? Como eles se organizam. E um outro ponto significativo também é que já entra nas propostas, né, de como a sociedade poderia viver em harmonia com essas diferenças. Então eu já observei, diante dos estudos que realizei para esse trabalho, que já existe um incentivo por parte do governo em mitigar essa distância que existe entre as sociedades indígenas, né, as tribos indígenas e a sociedade comum. Dentre elas eu posso citar como exemplo as cotas, em que tanto a admissão nas universidades públicas quanto em concursos públicos, uma parte das vagas é reservada exatamente para este público. Assim como também, durante a vacinação do Covid, os índios eles entraram na categoria da fase 1, na classificação da fase 1, como sendo grupos prioritários. Então, por exemplo, na Paraíba, num primeiro instante, quando começou a campanha de vacinação, muitas doses foram destinadas para cidades como, por exemplo, Baía da Traição, Rio Tinto, Mamanguape, porque naquela região há uma população de índios significativa. E muitas vezes o número total de habitantes dessa cidade é até menor do que outras cidades maiores que receberam menos doses. Porém, aquelas cidades receberam mais doses para imunizar prioritariamente esses grupos indígenas. E aí, propostas que, pelo menos eu sugiro, para diminuir mais ainda essa distância, é o aumento da representatividade.
ou seja, ter mais índios em cargos significativos, cargos que tomam decisões no Brasil, para poder eles defenderem mais as suas bandeiras, né? Eu também defendo a maior preservação, a maior fiscalização de áreas indígenas, certo? O incentivo ao turismo de aventura, que seria a prática de atividades físicas mais próximas da natureza, sem degradação e tudo mais. Um turismo também educacional, voltado a demonstrar como é que aquelas tribos, como é que elas se organizam, como é que elas se estruturam, elas reagem diante das condições que normalmente é atípico ao nosso senso comum, e também o turismo cultural, para que seja de fato representado e mostrado à sociedade, servindo também como conscientização para diminuir essas distâncias e garantir uma renda para essas tribos. Incentivos na produção de alimentos orgânicos que eles podem comercializar fora dos seus ambientes comuns, né, alimentos com maior valor agregado, com uma demanda existente e que iria garantir renda, né, para tornar aquelas estruturas em que os índios vivem submetidos em sistemas autossuficientes. Uma estruturação também médica e educacional, né, porque nós sabemos que há uma discrepância muito grande entre as condições que são destinadas para a sociedade comum e as condições que são destinadas para os índios, acho, em termos gerais, e também incluir na base comum curricular o estudo sobre as sociedades indígenas regionais. Eu acho isso extremamente importante porque, por exemplo, na Paraíba nós temos algumas reservas indígenas, nós temos uma participação dos índios fortíssima no decorrer histórico, né, tanto dos costumes que ainda hoje existem, quanto em palavras, dialetos que existem, e que é pouco representado ou pouco visto durante o ensino comum dos alunos. E eu, inclusive, fiz um estudo rápido e observei que na Paraíba, por exemplo, nós tínhamos 3 grupos de índios. Os tupis, que eles viviam mais em termos do litoral, e esses tupis eles tinham 2 designações, os do norte e os do sul, certo? Tínhamos também os mais aqui da região central do estado, no intermédio entre o litoral e o sertão, que eram os índios cariris. E em termos dos índios que moravam na região, que habitavam a região litorânea, nós tínhamos os potiguaras na parte norte e os tabajaras na parte sul. É um conhecimento que não é visto na base comum curricular, né? E que eu acredito que deveria ser ensinado para fortalecer e diminuir essas distâncias entre a sociedade comum e as perspectivas indígenas.